Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Matilha. Se você é do mundo da sinotecnia, já deve ter ouvido frases assim: este filhote é filho de um campeão, então o sucesso dele no adestramento está garantido. Ou quem sabe algo do tipo: ele é filho do Hunter, do Sargento Fumagalli, então certamente será um grande farejador de restos mortais. Ou quem sabe você procure um filhote do subtenente Soares e vai ter a sua vida facilitada na obediência. Se você trabalha ou quer trabalhar com cães de busca e resgate, eu preciso te dizer uma coisa. Na ciência da sinotecnia moderna, essa matemática geralmente não funciona. A verdade, ainda que lamentável, é que o mercado de cães de trabalho ainda opera, ao menos em grande parte, como um grande artesanato biológico. Enquanto alguns segmentos, como a pecuária de corte, a criação de cavalos de raça, a avicultura, investem bilhões em fórmulas matemáticas complexas, em melhoramento genético, a seleção de cães de busca e resgate ainda patina no mito romântico do pedigree, das certificações e do desempenho histórico no atendimento de ocorrências. Eu sou o Coronel Walter Parisotto e você está no Conversas de Matilha. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique até o final desse bate-papo. O projeto de todo sinotécnico, condutor de cães de salvamento, de busca e resgate, é ter uma ferramenta extremamente eficaz, extremamente produtiva, resolutiva em suas mãos. E tudo isso começa pela escolha de um filhote. A seleção é um processo extremamente complexo, ainda focada, baseada em situações empíricas, muito dependente da experiência, da intuição do condutor ou de quem seleciona, para olhar para um filhote que tem ali talvez seus 20, 30 dias, pouco mais, ou acompanhar esse filhote durante esse período, 30, 40 dias, e projetar no filhote aquilo que ele vai ser na vida adulta. E não é uma fórmula matemática, não tem métodos infalíveis para que isso ocorra. E quando ocorre um erro, isso representa um atraso de talvez um ano e meio em todo esse processo de formação. O pior é lá na frente termos uma ferramenta que não é plena, que de certa forma é ineficaz em alguns aspectos, ou que não atinge aquele nível mínimo que se espera de um cão de busca e resgate. Por isso que a seleção é algo que nós falamos
pouco, mas que tem uma importância extremamente grande, significativa, no processo todo de formação de um cão. E a ideia desse vídeo é compartilhar com vocês alguns estudos, um pouco dessa minha experiência de 25 anos trabalhando com cães, para ajudá-los de alguma forma, fornecer-lhes subsídios para ajudá-los de alguma forma a usar um pouco de ciência, que a ciência, né, nos oferta e coloca à nossa disposição, e um pouco da minha experiência e de experiência de alguns amigos, de alguns estudos de amigos, para ajudá-lo a errar menos. É difícil achar o gênio, achar o pequeno Romário, né? Aquele filhote que já nasce, que já vem com o dom e com a capacidade de se tornar uma grande ferramenta de busca. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos trabalhar um pouco, né, esses conceitos. E que é o princípio. Se você entra bem, se você inicia bem um processo de formação, lá no final, né, o resultado do seu trabalho certamente vai ser muito mais eficaz. E o resultado disso para a sociedade, o serviço que nós vamos prestar, vai ser muito mais resolutivo. Principalmente no produto que nós ofertamos, que é salvar vidas. Inicialmente, nós precisamos desfazer uma das maiores confusões mentais que existe na sinotecnia. As pessoas usam as palavras hereditariedade e herdabilidade como se fossem sinônimos. Não são. E confundir esses dois termos tem feito muitas pessoas gastarem desnecessariamente tempo e também recursos com filhotes com baixa ou nenhuma aptidão para se tornarem cães operacionais. Então vamos lá. O que é hereditariedade? Ela é um conceito puramente biológico e individual. É o mecanismo pelo qual as características genéticas são transmitidas de pais para filhos. É a hereditariedade que garante que dois pastores alemães vão gerar filhotes de pastor alemão e não de border collie. É ela que dita que o filhote vai herdar a cor da pelagem dos pais, o formato das orelhas ou uma mutação genética específica. É uma questão de presença ou ausência do gene no indivíduo. Já a herdabilidade é um conceito estatístico e populacional. Ela não olha para o indivíduo isolado, ela olha para o grupo. A herdabilidade nos diz o seguinte: de toda a variação de comportamento ou desempenho que nós observamos em um grupo de cães, qual porcentagem dessa diferença é causada pela variação dos genes e qual porcentagem é causada pelo ambiente? A herdabilidade é, basicamente, a proporção do que vemos, o comportamento ou a habilidade de um cão, que pode ser atribuída à genética, em vez de ao ambiente ou ao treinamento. Em termos simples, ela nos diz o quanto a genética influencia nas diferenças que vemos entre os animais ou pessoas de um grupo, em comparação com os fatores ambientais, como, por exemplo, alimentação, treinamento ou clima. Ficou confuso? Então deixa eu simplificar um pouco para você. Observe essa fórmula. A fórmula mostra que a determinação do fenótipo do filhote ela vai ser definida pela média da raça, aquilo que já é próprio, que já vem herdado na construção da raça, mais 50% de informações que virão do pai, mais 50% que virão da mãe,
adicionado à influência do meio. Agora vamos traduzir isso tudo que eu falei e essas informações científicas, que podem ser, à primeira vista, um pouco confusas, para como eu aplico isso no processo de seleção de um filhote. Como que eu levo isso lá para a prática. A primeira informação, e talvez a mais importante, e foi a que eu utilizei lá quando comecei o vídeo, é que muito daquilo que nós estamos buscando na seleção e que nós vamos lá tentar observar quando nós selecionamos um filhote são características que não são herdáveis. Então, o ponto de partida é eu saber exatamente ou tentar buscar o máximo possível de subsídios que me permitam ter essa informação. Quais são as características que o filhote possui, ou que vai possuir, e que é herdável. Aquilo que eu observo no pai ou na mãe, quanto disso vai ser transmitido para o filhote. O filho de campeão será campeãozinho? Não, essa informação ela não é verdadeira, principalmente se o produto que fez esse filhote ser um campeão é um processo do meio e não algo que vem com a sua estrutura genética. Então vamos lá. Como nós vimos, a herdabilidade ela é determinada percentualmente. Então, para que você possa avaliar se aquele comportamento, se aquela expressão é um fator herdável, principalmente se esse comportamento é aquilo que você deseja do cão, você precisa avaliar o máximo possível de indivíduos desta família, para poder mensurar, né, se o número e a quantidade de vezes que essa característica apareceu. Então, é muito importante olhar ninhadas anteriores, avaliar os irmãos mais velhos, avaliar sobrinhos, se tiver, puder avaliar os avós. Quanto maior for o universo avaliado, maior vai ser o seu índice de assertividade e mais você vai conseguir observar a presença ou não dessa característica herdável nesse indivíduo. Porém, é muito importante que você saiba quais são as características que são herdáveis ou não. Por isso que aqui vem aquele nosso conceito anterior, daquilo que é hereditário, aquilo que está na carga genética de um cão. Comportamento não é herdável. Então, a herdabilidade comportamental ela é muito baixa. É óbvio que nós sabemos lá das aulas de biologia, né, que o meio influencia, e a evolução dos seres se dá através da influência do meio. Mas essa herdabilidade ela é muito baixa. Existe um estudo clássico feito em 1997 por Wilson e Sundgren, no exército sueco. Eles fizeram uma avaliação de milhares de pastores alemães e também de labradores, e fizeram isso ao longo de vários anos, e constataram que a maioria dos traços comportamentais, que são aqueles que nós gostamos e buscamos para as atividades de trabalho, possui uma taxa de herdabilidade muito baixa, que varia entre 10% e, no máximo, em alguns pontos, a 30%. Qual foi a conclusão final do trabalho deles? É que o manejo nas primeiras semanas de vida e o treino, principalmente, né, são fatores decisivos para que o cão vire um cão operacionalizado. Tem um estudo muito interessante que vale a pena ler, que é do Dr. Eugene Layton, e ele é talvez uma das grandes autoridades no mundo hoje que tem estudado aí as estatísticas populacionais para a seleção de cães de trabalho. E ele enfatiza muito, né, no resultado dos estudos dele, que o fenótipo de um indivíduo é apenas uma parte da equação e frequentemente sofre influência muito grande dos fatores ambientais. Esse é um trabalho que vale a pena, né? Todo mundo que trabalha com cães, eu recomendo que leia. Eu destaco que os estudos dele têm sido amplamente utilizados, e quem leu algum manual
de formação de cães-guia, certamente se deparou com alguma afirmação, algum material de referência feito por ele, porque ele é amplamente utilizado por esses grupos de trabalho. Outro pesquisador muito consistente nesta área de pesquisa de genética canina é um pesquisador sueco. O nome dele é Erling Strandberg. Ele é um renomado pesquisador e trabalha com genética animal e melhoramento genético. O estudo dele é extremamente interessante, porque ele fez um trabalho onde ele analisou grandes populações, né, de pastores alemães e também de Rottweiler. E quais são as lições principais desses estudos? A principal delas é que a seleção baseada apenas no pai que venceu um torneio, no pai que tem um grande desempenho técnico, ignora o fato de que o desempenho é uma combinação de genética mais ambiente. Quando nós escolhemos, usando como parâmetro base apenas o sucesso individual, nós podemos estar selecionando um cão que teve sorte com o treinador, sorte com o ambiente em que ele foi criado, ou possui um fenótipo que não é herdável. Aquilo que eu mais admiro naquele cão pode não passar para o seu filho. E é preciso admitir que muitos de nós, e muito daquilo que eu conheço da sinotecnia de busca e resgate no país, ainda é feita com base nisso, na seleção com base no pai campeão. Eu fiz isso. No meu segundo cão, eu busquei não pelas qualidades que estava buscando e que eu desejava para o cão de trabalho, mas acabei selecionando ele por conta de ser filho de um cão em que eu admirava o seu comportamento e admirava a forma com que ele se comportava. A lição definitiva e que nós precisamos levar para os nossos quartéis, para as nossas corporações ou para os nossos canis é que genética não é destino, genética é potencial. Se nós quisermos ter cães de busca e resgate cada vez mais eficientes, mais rápidos, mais seguros e salvando vidas nas nossas corporações, nós precisamos urgentemente parar de olhar apenas para aquelas medalhas individuais, para os desempenhos individuais e passar a analisar dados estatísticos de populações inteiras. E então, qual seria a solução mais indicada para uma seleção eficaz de um filhote? Existem vários métodos. Talvez o método mais eficaz e que tem sido hoje amplamente utilizado pelas instituições que trabalham na seleção de cães-guia e que aprenderam ao longo do tempo que esse processo de seleção ele precisa ser extremamente eficiente, uma vez que ele é extremamente oneroso e que a demora na entrega de um cão para alguém, né, uma pessoa que está esperando esse cão-guia, traz prejuízos significativos. É um método que vem sendo utilizado desde a década de 50 no melhoramento genético, que é o BLUP, Best Linear Unbiased Prediction, ou melhor predição linear não viesada. Esse é um método estatístico amplamente utilizado no melhoramento genético para estimular o valor genético, qual é o valor que é dado na reprodução de animais e até de plantas. E tem por objetivo prever o mérito genético do indivíduo com base no seu próprio desempenho e no desempenho dos seus parentes. E o ideal, né, desse método é que ele nos permite isolar do ambiente o seu efeito e identificar o valor genético do cão. Aquela pergunta clássica assim, o bom desempenho desse cão é mérito de treino ou ele herdou esses genes superiores dos seus pais? Então, eu acho que esse
esse é um caminho interessante e que vale a pena ser estudado e implementado nas nossas ações de seleção e de inclusão de novos filhotes na atividade de busca e resgate. Porém, esse é um assunto para um outro vídeo, porque a ideia desse vídeo aqui era trazer para vocês justamente esse desafio de que nós temos que separar aquilo que é hereditário, né, e daquilo que efetivamente é herdável num cão de busca e resgate. Nós estamos gastando muita energia na seleção de filhotes baseadas e fundamentada em ações, em qualidades que efetivamente não são herdáveis. Estamos engatinhando muito, somos carentes de pesquisas e de estudos de melhoramento e de pesquisas que nos permitam trabalharmos com boas ferramentas e ampliarmos, né, o nosso banco genético de cães de alto desempenho e que nos permita isolar e cruzar cães que tenham qualidades herdáveis e que sejam efetivas para o nosso trabalho. Assim como é feito, né, em outras áreas em que se investe muito, investe tempo, dinheiro, estudos para se produzir, né, um cão ou um animal geneticamente melhorado. Nós ainda estamos engatinhando nisso e, como eu falei lá no início do vídeo, né, o nosso processo de formação dos cães de busca e resgate ainda é um processo geneticamente artesanal. Mas eu acredito, né, que essa geração que está nos substituindo tem o dever e a obrigação de ser uma geração muito melhor do que a minha geração foi e que construiu, né, essa atividade a partir da necessidade e das poucas ferramentas que nós tínhamos. E aí, gostou desta imersão técnica na genética quantitativa dos cães de trabalho? Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, na sua experiência real. Qual característica você acha que já vem pronta de fábrica na genética dos cães e qual delas depende 100% da mão do condutor? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí no seu grupo de sinotecnia, com seus amigos, aquele pessoal que ainda vai para a licitação e acha que a compra do cão depende unicamente da análise do papel do pedigree ou apenas baseado no desempenho pessoal de um indivíduo. Se inscreva no canal, deixe seu like, força e honra e nos vemos no próximo nível de treinamento. Até logo.